Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Luiz Henrique. Nesse exercício aqui a gente vai criar a lei de Ocum para dados brasileiros, né? Usando o Python. A lei de Ocum, ela basicamente é uma relação empírica que busca quantificar a relação entre a taxa de desemprego e a taxa de crescimento econômico, que foi proposta na década de 60 por Arthur Ocum, né? E ela é muito presente em diversos livros textos de graduação, né? Livros textos de macroeconomia. É, Entretanto, não é interessante a gente ficar somente na teoria e aqui a gente vai buscar fazer essa relação empírica também. No caso, né, a gente tem essa relação de taxa de desemprego, né, e crescimento econômico inverso, né? Então, um aumento do crescimento econômico ocasionaria uma diminuição do desemprego e vice-versa. No caso, a gente tem duas medidas, duas formas, né, para relacionar é, usando a lei de Ocum, que foi produzida lá por Arthur Ocum, em que a gente tem a versão differences, que é basicamente mudanças trimestrais na taxa de desemprego em relação ao crescimento trimestral do PIB real. E a gente tem aqui os desvios na taxa de desemprego. Esses desvios seriam o hiato do desemprego, né, em que a gente faz a diferença do desemprego real com a NAIRU, né, a taxa de desemprego no acelerador de inflação, que vai ser ali relacionado aos desvios do PIB em relação ao seu potencial, isto é, o hiato do produto. Então é a partir dessas duas formas que a gente vai criar o nosso exercício aqui. Então, para criar esse exercício, a gente precisa saber de onde que a gente vai pegar os dados. No caso da versão differences, as mudanças trimestrais da taxa de desemprego, a gente precisa obter a taxa de desemprego, né, a taxa de desocupação medida pela PNAD contínua. Entretanto, a gente tem que fazer uma transformação de frequência mensal para frequência trimestral, tá? Então a gente vai ter ali uma perca muito grande de quantidade de dados, né, de observações. E no caso, para evitar qualquer problema da falta de dados da nossa amostra, a gente vai usar os dados da PNAD contínua ampliados. Esses dados ampliados eles foram obtidos pelo exercício, né, produzido pela análise macro, né, que está aqui nesse link. A gente postou no nosso blog, tem disponível no Clube AM. E essa série ela vai ter início em 2002, então a gente vai ter uma quantidade maior ali de observações. É, Em relação ao crescimento trimestral do PIB, né, a gente vai pegar os dados do índice do PIB e fazer o cálculo de uma variação mensal, né, ou seja, uma variação marginal. Em relação à versão GAPS, a gente precisa da taxa de desemprego, né? Então a gente tem essa taxa de desemprego já em mãos, né? Que a gente pegou da nossa série ampliada. E a gente vai fazer a subtração da Nairu. A Nairu a gente precisa estimar, então é usual a gente usar um simples filtro para fazer a estimação da Nairu, tá? Ela é uma variável não observável, então a gente precisa de uma fórmula para obtê-la. O hiato do produto também é uma variável não observável, então a gente precisa obtê-la. Nesse caso, ao invés de usar um filtro, a gente vai usar o hiato do produto produzido pelo Banco Central do Brasil. Então a gente vai buscar esses dados através do anexo estatístico do relatório da inflação. Então vamos começar aqui a criar o nosso exercício. Iniciamos carregando aqui, ou melhor, fazendo instalação do Python BCB e do Linear Models. Python BCB a gente vai usar o módulo SGS para capturar os dados do sistema gerenciador de séries temporais, né, os dados do PIB. Vamos importar o Pandas, o Plot9 para criar os gráficos. Aqui o Stats Models a gente vai usar para criar o filtro HP. Do FuncTools a gente importa o Reduce para auxiliar na hora de juntar os data frames. E do Linear Models a gente importa IV2SLS, né? Que é uma função para estimar mínimos quadrados em dois estágios com instrumentos. Entretanto, a gente não vai obter aqui uma forma de usar esse método. A gente vai usar uma simples OLS aqui, tá? Então a gente coleta aqui os tratos dados usando a taxa de desocupação. A gente vai salvar aqui em PNAD e fazer aqui a importação usando o read.csv direto de uma URL do site da análise macro, tá? Que é o do exercício produzido, que a gente produziu, né?
Usamos o parâmetro parseDates aqui para já identificar a coluna data, date, né, como data já, né? E assim a gente tem essa série aqui, né? Esse data frame, coluna de data, uma série da PNAD e outra série da PNAD sazonalmente ajustado. A gente vai usar essa sazonalmente ajustado. Então a gente precisa trimestralizar essa série. Como a gente vai fazer isso? A gente vai pegar sempre o último valor do trimestre, tá? Então imagina que a gente tem um trimestre iniciando aqui, seria esse último valor aqui, tá? No caso, obviamente, o código não faria isso, tá? Ele realmente pegaria o último trimestre, como é o caso aqui de março, tá? Então sempre vai iniciar aqui, depois do terceiro trimestre. No caso seria junho. Para a gente fazer isso, a gente precisa pegar a nossa data frame PNAD, a gente vai passar essa coluna de data aqui para o índice, usando setIndex, e assim vai possibilitar a gente usar o método resample, que vai fazer essa reamostragem temporal. E dentro dessa função a gente coloca aqui que significa quarter, ou seja, trimestral. E a gente precisa avisar que jeito que a gente vai transformar, fazer esse resample. A gente vai fazer isso usando o método last, que vai capturar o último valor do trimestre. E assim a gente tem aqui nossa reamostragem temporal. Fazemos o uso do resetIndex para reiniciar o índice, ou seja, retirar a coluna de data, o índice de data, né, colocar como coluna. E usamos o método assign para substituir a coluna date, que vai receber aqui simplesmente a coluna date dentro da função periodIndex com frequência trimestral. E assim a gente obtém este estilo aqui de data, tá? Tem um ano e aqui depois o trimestre. E assim a gente tem a nossa série trimestral aqui da PNAD contínua. Agora a gente precisa pegar o PIB trimestral, então a gente vai usar aqui SGS, get, abrir o dicionário, PIB vai ser o nome da coluna e aqui o código disponível no sistema gerenciador de séries temporais. Pedimos aqui para o período de início desde 2002 e assim a gente tem a série índice do PIB. A gente quer a variação marginal, então a gente vai pegar o nosso data frame PIB, reiniciar o índice, tá? Que ele sempre vem com o índice inserido da função aqui get, e a gente vai alterar aqui e criar as colunas usando o método assign. Então a gente cria aqui o PIB marginal, que simplesmente vai ser a variação de um período para o outro do PIB, né? A gente pega o PIB aqui, divide por PIB defasado e menos 1 e multiplica por 100. Coluna de data, a gente vai fazer o mesmo, né? Usar o period index para transformar. E assim a gente tem um PIB marginal aqui, tá? O hiato do produto, a gente vai usar a função readExcel para pegar o link direto do anexo estatístico do relatório de inflação do Banco Central. A gente já identifica aqui a página da planilha e pede para pular assim, 8 colunas. Usamos assign aqui para poder criar a nossa coluna de data no mesmo formato que a gente tem feito. E aqui o hiato a gente vai confirmar que a gente está com uma coluna do tipo float. Selecionamos as colunas e assim a gente tem a nossa data frame aqui do hiato. Assim a gente vai juntar os dados, definimos aqui uma lista com os nomes dos data frames, tá? Aliás, uma lista com os data frames, né? E aí a gente usa reduce e dentro de reduce a gente usa lambda left right com o merge aqui, identificando o merge de ambos os lados. E vai juntar aqui pela coluna data, tá? Então, salvamos em dados reg e assim a gente tem todos os dados juntos. Desses dados juntos, a gente precisa fazer uma transformação na coluna de data. Por quê? Porque para criar gráfico, um Plot9 não vai reconhecer esse tipo de dado. Então, a gente precisa transformar de period index para date time. A gente faz isso pegando aqui a coluna date da DataFrame dados reg, usamos o método dt e do método, ou melhor, atributo dt, né? E do atributo dt usamos o método toTimesTemp. Isso faz com que os dados se transformem em datetime. Uma vez que a gente tem aqui a série, né, a gente da PNAD, a gente precisa fazer a variação, né, de um período para o outro dessa série, né, em pontos percentuais.
Então a gente vai pegar aqui a coluna PNAD ampliada SA e usar o método PCT Change para poder fazer essa variação, tá? Esse método simplesmente faz a mesma coisa, né, que esse cálculo manual aqui do PIB, tá? Exceto que não multiplica por 100. A gente salva aqui PNAD ampliada SA diff e usa dropNA para retirar os dados faltantes, e agora a gente tem os dados aqui. Então a gente começa fazendo a lei de Ocon Differences, que é dado pela essa equação. A diferença aqui da taxa de desemprego igual ao intercepto vezes aqui beta ponderando a mudança no PIB real, né? A diferença aqui do PIB real. Então a gente tem que o coeficiente beta é o coeficiente de Ocon, que vai representar a sensibilidade da taxa de desemprego às mudanças no PIB. Então é esperado que seja negativo para representar a relação inversa. Alfa aqui, termo constante, né, o intercepto, valor para quando há 0% de variação na taxa de crescimento. Se a gente criar um gráfico de dispersão, né, usando o plot9 aqui, a gente vê essa relação inversa dos dados, né? Então a gente tem aqui que no eixo X temos a variação trimestral do PIB e o eixo Y essa variação trimestral na taxa de desocupação. Se a gente criar uma regressão aqui, usando o Linear Models, né, que tem a PNAD ampliada SA diff em função de PIB marginal, a gente vai encontrar o R quadrado aqui de 0,14, o parâmetro aqui do PIB marginal de menos 0,0101, o intercepto 0,0002. O p-valor aqui do coeficiente de Ocon significativo. Então a gente tem que uma variação de 1% da taxa de desemprego ocasiona, em média, uma variação de menos 0,01% na taxa de desemprego. Se a gente fazer a razão aqui do intercepto negativo dividido por beta, ele vai fornecer a taxa de crescimento do produto consistente com uma taxa de crescimento estável, ou seja, quão rápido a economia precisaria crescer para manter a taxa de desemprego existente. Nesse caso, se a gente fizer os cálculos, vai ser 0,0205, tá? E aqui a gente fez o cálculo, tá? Obtivemos aqui essa taxa, tá? Então vai ser que seria necessário esse crescimento, né, no PIB, né, a cada trimestre para que a taxa de desemprego permaneça constante. A versão Output Gap vai relacionar o hiato do desemprego com o hiato do produto. Nesse caso, a gente tem que, se a produção, né, cair abaixo do seu potencial, né, abrindo um hiato negativo, a gente vai ter que o desemprego vai aumentar. E vice-versa, quando essa produção real estiver acima da tendência ou potencial, vai surgir um hiato positivo, então a gente vai ter que o desemprego vai diminuir. Então a gente precisa obter na AIRU, né, esse emprego, taxa de desemprego no estado estacionário. Então a gente vai fazer a obtenção através do filtro HP. A gente vai usar dois stats models, a função HBFilter do módulo tsa.filters, tá? Então aqui a gente vai criar na AIRU. Salvamos aqui em filtro HP, pegamos os stats models, .tsa.filters, .hbfilter. O X aqui vai receber nossos dados, vai ser os dados da PNAD ampliada SA. Como a gente tem dados trimestrais, o lambda aqui vai ser 1600. A gente vai salvar a tendência calculada, pegando aqui no nosso objeto do filtro HP, o valor aqui na posição 1, que é a tendência. O 0 vai ser ciclo, a gente quer a tendência. Então a gente vai salvar aqui em dados reg, a gente tem a AIRU aqui, tá? A gente vai calcular o hiato do desemprego, simplesmente uma diferença entre a taxa real com a AIRU, e a gente produz aqui a nossa relação usando um gráfico de dispersão. Vemos também que há uma relação inversa do hiato do produto com o hiato do desemprego. Se a gente criar um gráfico aqui de série temporal do hiato do produto com o hiato do desemprego, a gente vê que de fato tem uma relação inversa contemporânea, tá? Quando eu falo contemporânea, significa que a gente está analisando as duas medidas no mesmo período de tempo. Interessante, né, que
a partir de 2012, né, que é o momento em que a gente tem é, os dados reais da penalidade contínua, essa relação ela fica bem diferente, né, do período anterior. Enfim, vamos calcular aqui, ou melhor, estimar nossa regressão, em que a gente vai pegar aqui a criação do Multiple Gap 2, usamos From Formula, identificamos o gap, né, o hiato de desemprego, em função de -1, porque a gente não quer o intercepto aqui, mais hiato. Fazemos o fit para fazer o ajuste e temos aqui nossa relação com R quadrado, né, maior do que a versão difference, com 0,30, um coeficiente significativo e um parâmetro aqui, né, um valor maior, né, menos 0,2934, né. Então a gente tem uma relação bem diferente aqui desses hiatos, tá? Esse exercício, né, é uma forma bem interessante da gente criar a lei de Okun. Ela pode ser muito útil, né, para a gente fazer essa relação de desemprego, né, e taxa de crescimento do produto. Um abraço a todos e até a próxima.